Oi, amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. O vídeo de hoje é como eu vou me organizar para as minhas provas na semana pré-prova. Então, assim, algumas coisas eu já fiz, eu já tive uma prova hoje é terça-feira. Semana que vem eu tenho a semana inteira de provas, eu tenho 5 provas, na verdade eu tenho 6 provas. Enfim, 5 dias de provas direto e eu vou levar vocês pra acompanhar isso comigo. Eu vou explicar um pouquinho pra vocês de como eu tô fazendo, mais ou menos. E também vou explicar depois, no final, como eu vou estudar para as matérias. A maioria é o mesmo jeito, só uma que muda, que é a anatomia, por conta de ter a prática. Hoje eu tive a prova teórica de anatomia, fui super bem, inclusive. Mas, enfim, bora lá! A primeira coisa que eu fiz foi anotar no meu planner. Meu planner é esse daqui, da Tilibra mesmo. Eu anotei todas as provas que eu tenho agora no mês de abril. Então, por exemplo, hoje eu tive a prova de anatomia, amanhã eu tenho uma atividade avaliativa. E essa aqui tá a semana que vem. Eu tenho prova todos os dias, tenho 2 provas aqui. Na verdade, eu acho que essa daqui... Não, essa aqui é a prova mesmo. E aí, fiz um calendáriozinho aqui. Depois de ter passado tudo pra cá, o que eu fiz, gente, foi uma to-do list dos assuntos que eu tenho de cada matéria. Então, essa to-do list tá aqui, ó, que era dos resumos que eu precisava fazer. Então, essa parte aqui, que é de anatomia, eu já fiz, porque eu tive a prova hoje, então eu já tinha que ter feito. Essa parte que eu ainda não fiz, que é de biologia celular, esse resumo de medidas de matemática eu já fiz, e o resto eu ainda não fiz, ainda preciso terminar, e ainda preciso fazer o resumo de membrana plasmática de biologia celular, que eu também ainda não fiz. Depois daqui, como eu tô me organizando? Nos dias. Então, aqui no planejamento semanal, eu tô anotando nos dias o que eu vou estudar em cada dia. Então, por exemplo, obviamente que no domingo eu só estudei para anatomia, na verdade a semana passada inteira eu praticamente só estudei para anatomia, e ontem, que foi segunda-feira, também estudei só para anatomia. Então aqui, ó, estudar anatomia, anatomia, anatomia. E aí hoje, que é terça-feira, eu separei para eu estudar biologia celular. Então eu vou terminar os resumos de biologia, vou fazer alguns exercícios, vou assistir algumas videoaulas, e eu ainda preciso fazer mais coisas. Eu preciso editar vídeo, essa parte aqui eu já fiz. E só. E aí, uma coisa que eu quero fazer também é revisar matemática, porque eu já quero dar uma adiantada nessa matéria de matemática, até porque amanhã eu tenho uma atividade avaliativa, então eu já quero dar uma revisada nessa matéria. E aí eu vou separar todos os assuntos, todas as matérias para eu estudar por dia. Então, por exemplo, aqui hoje eu quero estudar biologia, o foco total é biologia, mas eu também quero estudar matemática. Amanhã eu quero estudar química. Na ordem seria biologia, anatomia. Só que anatomia eu vou deixar um pouquinho de lado, porque hoje e semana passada eu já estudei bastante. Então, eu vou estudar química amanhã. Aí, depois de química, eu vou pegar biologia. Vou pegar biologia, não. Depois de química, eu vou pegar anatomia. E assim eu vou dividindo. Eu não vou colocar a introdução à farmácia ainda. Provavelmente eu vou estudar só na sexta-feira, porque eu preciso ter uma noção de como é a prova da minha professora. E eu vou ter aula com ela só na sexta-feira. Então, eu vou perguntar pra ela como vai ser, mais ou menos o que vai cair, o que ela pode dar de dica pra gente. E perguntar pra algumas outras pessoas também. Então, é basicamente assim, gente, que eu tô me organizando. Então, lembrando que isso daqui é uma to-do list de tudo que eu preciso fazer. Então, todas as matérias que eu tinha, assuntos que eu tenho pra estudar, pra fazer resumo, pra videoaula, esse tipo de coisa, tá tudo aqui. Bom, gente, eu sempre recomendo muito para vocês fazerem essa to-do list, tanto de assuntos para estudar, quanto de coisas para fazer no dia, de como se organizar, que a gente tenha uma noção maior das coisas que a gente precisa estudar. Às vezes a gente coloca, por exemplo, eu vou estudar biologia celular hoje, mas aí às vezes você fica confundido, ou você esquece de alguma matéria, ou você esquece que você tem que assistir uma videoaula, ou você faz só um resumo, ou você só assiste uma videoaula e não faz o resumo, e aí fica um estudo meio incompleto, você acaba tendo que pegar aquela matéria de novo outro dia. Então, eu quero deixar para estudar uma matéria só, no máximo 2, assim, de revisãozinha, que é tipo matemática, português, e introdução à farmácia, eu vou colocar nos dias de estudar outras matérias, por exemplo, vou estudar hoje matemática junto com biologia, amanhã talvez eu estude português, mas quero pegar um pouco de anatomia também, e na quinta-feira a mesma coisa. Então, gente, essa é a minha maior dica. Como eu vou estudar para cada matéria? Vou explicar isso pra vocês agora e vou mostrando os materiais que eu tenho. A primeira prova que eu tenho é de biologia celular, que é na segunda-feira. Então aqui eu tenho todo o conteúdo passado em sala de aula, esse é meu caderno oficial, como vocês já sabem. Então o que eu vou fazer? Na verdade, o que eu já fiz. Eu peguei este conteúdo aqui do material de sala e fiz algumas fichinhas. Na verdade, eu só fiz 2 até agora. Eu fiz a fichinha de carboidratos, que é essa daqui, e a fichinha
de lipídios. Eu já tenho uma fichinha de transporte passivo e transporte ativo, porém eu vou ter que refazer ela porque ela tá com algumas anotações erradas, diferentes do que o meu professor passou, então eu prefiro fazer outra, até pra dar preferência para as coisas que ele já falou, que a gente não aprofundou tanto essa matéria. E eu também já tenho aqui uma fichinha de ácidos nucleicos, então eu não vou precisar fazer dessa parte. Eu preciso fazer... aqui. Carboidratos e lipídios eu peguei somente das coisas do caderno. Então, o que eu vou fazer agora é assistir videoaulas. Eu vou assistir videoaulas na plataforma do Jubilu. Então, eu vou fazer as anotações da videoaula aqui atrás da fichinha, que vai servir como se fosse uma revisão. Mas antes de fazer a revisão de carboidratos e de lipídios, eu preciso fazer o resumo de proteínas e também de membrana plasmática, que tá aqui, que é toda essa parte aqui, que eu ainda não sei direito como que eu vou fazer. Acho que talvez eu vá assistir primeiro a videoaula e depois eu vou fazer tudo. Não sei ainda, porque eu quero fazer uma coisa bem completa. E aí, depois de fazer os resumos, fazer essas revisões, assim, assistir as videoaulas, eu vou fazer alguns exercícios na internet mesmo. Na terça-feira, eu tenho a minha prova prática de anatomia, então eu vou estudar com a minha apostila da aula prática, que é onde tem tudo que eu preciso saber. Junto com ela, aqui eu tenho um material fotográfico da parte de sistema esquelético. Então, aqui, tem a foto. Isso aqui, gente, são tudo que tem lá no laboratório, olha só. Todos os ossos que tem, tudo que eu preciso saber, preciso terminar de completar, inclusive, que eu não terminei. E também tenho de sistema articular, que é a parte que tá mais fácil pra mim, bem mais fácil do que sistema esquelético. Inclusive, eu vi hoje. E junto com isso, vou rever, na verdade, as videoaulas do AVA, que são videoaulas que também tem aqui no YouTube de sistema esquelético e de sistema articular dos meus professores lá da faculdade que eles fizeram. Na quarta-feira, eu tenho prova de português. Por enquanto, foi mais ou menos isso que ele passou. Amanhã eu tenho aula, então provavelmente vai ter mais conteúdo aqui. Mas não é tão difícil assim, na verdade eu nem sei direito como vai ser a prova, mas enfim. Na quarta-feira, ainda, eu tenho prova de matemática. Aqui eu fiz um resumo de medidas de comprimento, massa, capacidade, superfície e volume. Tá ligado esse resumo, né, gente? Eu vou postar ele lá no meu feed, então fiquem de olho lá. E as matérias que eu tive até agora foi fração, potência de 10, né, notação científica e essa parte de medidas, e só. E eu também tenho a apostila de matemática com os exercícios e a parte teórica, tudo. Então eu vou dar uma estudada por lá também e fazer muitos exercícios. Na quinta-feira eu tenho a prova de Química Geral. Química Geral, o assunto foi átomo. Sério, gente, foi só essa parte aqui, ó, de átomo e radioatividade do átomo. Eu tenho já uma revisão que o professor passou na última aula. Então, eu tenho aula essa quinta-feira também de teórica, né? Porque minhas aulas de química dividem entre teórica e prática. Aí, eu vou fazer um resumo de acordo com as coisas que ele passou na revisão, porque é tudo que ele passou até agora. E depois, vou dar uma revisada também na parte de distribuição eletrônica, que eu acho que também vai cair, porque foi o que ele passou no final da aula passada. E aí, eu vou fazer alguns exercícios também e resumo de suas coisas. De introdução à farmácia, que é a minha prova da sexta-feira, eu tenho a parte teórica, que é essa parte aqui, que é de pressão arterial e de aplicação de injetáveis. Porém, eu preciso perguntar pra ela como vai ser a prova e tal, porque eu não faço a mínima ideia. E eu também tenho a apostila, aqui ó, a apostila teórica, que tem toda a parte teórica de tudo isso que a gente já viu. Então, eu vou primeiro perguntar pra ela pra depois começar a estudar, e como a prova está na sexta-feira, tenho tempo, né? Então, gente, esse foi o jeito que eu decidi me organizar para a semana de provas que tá chegando, para começar os estudos para estudar. Nos dias anteriores às provas, eu sempre vou pegar os resumos e reler, e às vezes fazer alguns exercícios, por exemplo, de biologia, de química, de matemática e de português, na verdade quase todas, né? Menos de anato, que não tem como. E de introdução à farmácia, que também não tem como fazer exercício. Mas é isso que eu vou fazer. Uma coisa que eu faço também, como são as minhas primeiras provas dos professores, tirando de anatomia, que eu sei como vai ser a prova, é perguntar para as pessoas que já tiveram aula com esses professores como é a prova, se a prova é muito difícil, se o professor, como o professor cobra o conteúdo, esse tipo de coisa. Eu já sei que a minha prova
Eu já sei que a minha prova de biologia vai ser um pouco complexa, primeiro porque a matéria é muito grande, né? Carboidratos, proteínas, lipídios, membrana plasmática, é muito conteúdo e é um conteúdo um pouco difícil, não difícil, pra mim é fácil, mas é muita coisa, né, gente? Então dá uma confundida. Eu sei que a prova dele, ele é um ótimo professor, então ele explica super bem, eu entendo, porém a prova vai ser complexa, então a gente já fica ligado. E aí fica uma dica aí pra vocês também, pra quem isso serve pra quem tá na faculdade ou pra quem tá no ensino médio. Eu sempre perguntava pra galera como era a prova, como tinha sido a prova do professor e esse tipo de coisa. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like aqui embaixo e também de se inscrever aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.